Os índios. Não dizem que a gente não aprende na escola que Cabral descobriu o Brasil? Há 513 anos atrás, no 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval, como canta a marchinha do Lamartine, será que é? Quem foi que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Bom, tinha Carnaval e tinha alegria, olha. Os índios carnavalizaram, no melhor sentido da palavra, a Câmara dos Deputados. E muita coisa não saiu no jornal. Aliás, saiu, eu vi nos jornais uma frase bacana, que é do Miro Teixeira. Pela primeira vez, os índios botaram os caciques para correr. Só que eu senti falta do Miro lá, de manhã, de tarde, de noite, nas negociações. Não, ele não correu, não, acho que não, mas não ajudou na mediação lá, que seria muito importante, já que ele é um dos caciques, inclusive com 10 mandatos, né? Conforta quem tem 3. E se acha já meio maluco com essa mudança de pele. Muito bem. Tudo começou na terça de manhã. Teve uma sala lá designada para se fazer uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, para que lideranças indígenas dialogassem conosco sobre a situação dos seus povos hoje, que é muito vulnerável, muito triste do ponto de vista da terra, da cultura, da saúde, da sobrevivência. E aí, tinham lá, eu cheguei até na hora, só 15 minutos atrasado, estava marcado para 9, cheguei lá 9h15, tinha uns 50 índios, estava bacana, com seus cocares, sem camisa e tal, com aquela cara bonita, pintada. Depois 100, depois 150, depois 200, estão chegando mais, hein? Dali a pouco não coube. Naquela sala teve que se transferir para o plenário maior, onde se reúne a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Tinha 600 índios lá. A maioria ficou fora e tal. Incrível, coisa que deputado não está acostumado. Sabe que eles ouvem o que os outros falam no microfone? Como aqui também, eu tenho mais audiência aqui, apesar de não juntar tanta gente assim, do que lá em Brasília, quando subo a tribuna. Os deputados ficam falando no celular, conversando, pensando em outras coisas do que se ouvindo. Ninguém convence ninguém, em geral. Muito bem. Aí os índios colocaram, olha, nós estamos sofrendo uma... E eles também, quando tem 3 minutos para falar, falam em 3 minutos só. Não passam o tempo, não. Começavam a dar lições de civilidade para os caras pálidas aqui, já ali naquela reunião na Comissão de Constituição e Justiça. E eles disseram o seguinte, nós estamos aqui, em primeiro lugar, por causa da iniciativa de muitos deputados que querem nos destruir. Como eles acham que o Brasil só progride com a agricultura, com o agronegócio, e isso significa que a terra do índio é a terra inútil, nós somos atrasados, bárbaros, não produtivos, portanto, temos que sumir e perder terra. Muitas delas já griladas. Uma coisa que eu não sabia, aprendi com eles. Dos índios que vivem em área rural, apenas 57% vivem em áreas oficialmente demarcadas como terra indígena. Portanto, é 43% de território indígena ainda não delimitado no Brasil. E eles disseram, há muitos projetos aqui, principalmente a tal emenda constitucional 215, PEC 215, que diz que tem que passar para os deputados e senadores a atribuição de demarcação da terra indígena, que pela Constituição de 88 é decisão do Executivo ouvido a FUNAI, que é o órgão específico. Mandar para lá significa não ter mais demarcação nenhuma, porque sabe quantos representantes diretos o povo indígena tem na Câmara dos Deputados? Nenhum! O Juruna já morreu faz tempo. Aquele que levava o gravador porque não confiava na palavra do homem branco, tinha que comprovar que ele falou aquilo. Muito bem, hoje são 300 e povos indígenas no Brasil, 307. Falam 274 línguas diferentes e desde o último censo houve uma coisa interessante no IBGE. Quem é que foi entrevistado pelo censo de 2010? Sabe por que eu estou perguntando? Porque eu não fui. Alguém aqui foi? Respondeu ao censo do IBGE de 2010?
Alguns sim, né? Você tem lá, para se autodeclarar, você é negro, branco, qual é a sua raça, né? Raça é cor de pele, é cultura, fica confuso, mas agora é autodeclaração. E aí, no censo de 1990, eram 250 índios no Brasil. No censo de 2010, passaram a ser 897 mil. Eu, se fosse ouvido pelo IBGE, eu perguntar qual é a sua cor. Se perguntasse qual é a raça, eu ia dizer, eu sou do povo da raça Brasil. Eu não sou branco, ó, branco aqui da minha camiseta. Eu não sou preto também, do meu sapato. Eu sou marrom, pardo, mestiço, sei lá, eu pensaria uma resposta. Também não sou índio, embora tenha ascendência indígena, como tem o negro e como tem o branco. Então, nós somos esse povo da raça Brasil. Mas 897 mil brasileiros declararam, sou índio. Isso é um avanço. Porque quando eu era menino na escola, quando falava assim, pô, vai ver o jogo do Flamengo lá em Ítalo Del Cima contra o Campo Grande? Não sei nem se o estádio ainda existe, deve existir, né? Aí alguns preconceituosos, com a maioria, falavam assim, pô, isso é programa de índio. Isso não era um elogio. Não era o Flamengo barbarizando como está agora, com esse super centroavante que tem que ir para a seleção. Mas programa de índio, em geral, designava coisa ruim, roubada, não é? Pois é. O fato da gente ter 897 mil brasileiros que se autodeclaram indígenas é positivo, porque o preconceito está diminuindo. Agora, está aqui, esse levantamento do próprio IBGE, muito bom, Brasil indígena, que os índios me deram, lá em Brasília essa semana. 36% vivem nas cidades, portanto são índios destribalizados, embora fiéis às suas raízes, como aqueles que estavam ali na aldeia Maracanã. Aliás, eles promovem um debate hoje aqui na ABI, às 6 da tarde, para o qual fui convidado, e querem manter as suas raízes e a sua cultura, mesmo não vivendo mais na área rural. Agora, a maioria vive na área rural e é mesmo vinculado diretamente a esses 307 povos, a essas 307 etnias. Aí eles me lembraram, só que menos de 60% tem a terra demarcada. A maioria está vulnerável. E tem muitas iniciativas de lei aqui no Congresso para acabar de abrir a terra indígena, inclusive autorizando mineração em terra indígena. E subornar qualquer pessoa nesse país não é muito difícil, mesmo índio. Então tem índio que se vende para o capital, aí a coisa é complicada, mas eles muito conscientes e muito mobilizados. Mas disseram também o seguinte, olha, não é só o legislativo não, é o judiciário também. E um exemplo disso, de como o judiciário, os doutores, os juízes, os magistrados, muitos deles, não vamos dizer todos, não reconhecem a cultura, a riqueza e a nossa raiz indígena, foi o que aconteceu agora lá em Mato Grosso do Sul, terra Guarani Kaiowá, onde há um fazendeiro que se diz dono e 2 meninos indígenas da tribo Guarani Kaiowá foram nadar numa lagoa há uns 3 sábados atrás. Sabe o que o cara fez? Meteu bala neles. Um menino ficou ferido e o outro morreu, 15 anos, lá. Aí os índios ficaram naturalmente indignados, revoltados, até porque a própria FUNAI diz que aquela terra, aquela fazenda, parte dela é grilada, o fazendeiro tomou conta e pertence à terra indígena. Eles ocuparam um pedaço dessa terra e, como reza o seu ritual, sepultaram o menino Guarani Kaiowá lá naquela terra. Pois olha, veio uma decisão de juíza da primeira instância dizendo o seguinte, os índios têm que sair agora, senão eu mando força policial e mais, exumar o corpo do menino e tirar daí, não pode nem ficar enterrado ali. É claro que eles vão resistir, é claro que eles estão em pé de guerra, e os seus representantes estavam lá, dizendo o absurdo dessa decisão judicial. E olha, nós queremos ir lá com o Tuxaua, do Supremo Tribunal Federal, para conversar com ele. Falei, nós acompanhamos. Aí toca ligar para o doutor Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo, que tem fama de ser mal-humorado e bravo, e prontamente marcou para o dia seguinte. Daí essa foto que o Léo fez referência lá. Bom,
E ele fala, mas não tem só o legislativo que está pisando na bola contra os índios e o judiciário não, tem também o executivo. A cacique do Brasil, dona Dilma, em 2 anos, 3 meses e 18 dias, foi ontem isso, 17 dias, nunca recebeu, por 5 minutos que fossem, a representação indígena. Para conversar minimamente. Será que ela nunca recebeu os ruralistas, os fazendeiros, os que querem tomar a terra dos índios, os governadores que apoiam essa fronteira agrícola sem critério? Claro que recebeu, né? Falou, vamos lá no Palácio. Aí a gente ligou lá para o Gilbertinho Carvalho, não vou receber não, aí querem que a Dilma receba. E querem que mas e aí? Eu falei, aqui eles querem que o presidente da Câmara receba. Aí o presidente da Câmara foi lá na CCJ, e o índio fala direto mesmo, falou assim, ô deputado, como é que é seu nome mesmo? Doutor Henrique, ó, o seguinte, nós sabemos que o senhor para se eleger presidente aqui teve que fazer acordo com os ruralistas e tal, por isso que está apoiando essa emenda constitucional que acaba com a terra indígena, nós sabemos tudo isso, só que nós não temos nada a ver com isso. Se você acertou aí com os seus, nós temos que ter compromisso com os nossos. Então, falando assim, na lata, né? Os índios também são muito objetivos, não tem salamaleques da cultura burguesa, branca e parlamentar. Então, olha, ou o senhor revoga essa emenda constitucional agora, ou a gente não sai daqui. Ah, mas não é assim, eu não tenho nem esse poder, seria autoritário da minha parte e tal. Conversou lá, eles ouviram, batiam chocalhos e burdunas, né? E acabou o papo. O presidente voltou lá para os seus afazeres em outros lugares e os índios continuaram lá. Cada hora que eles se deslocaram, eles iam cantando. E batendo o pé e chocalho. Bonito. Olha, eu fiquei emocionado. É bonito, né? Você vê o Brasil oficial engravatado e invadido pelo Brasil real de raiz. E aí eles falaram, ó, o executivo está pisando na bola, a Dilma não nos recebe, não nos ouve. A FUNAI parece mais Funerária Nacional dos Índios do que uma fundação. Parece que ela quer nos afundar, está sem poder, sem grana, sem nada. Para fazer estádio de futebol aí tem dinheiro à beça. E estádio com o nosso nome, né? Maracanã é uma palavra de origem indígena e vai por aí afora. Muito bem, o judiciário está pisando na bola em algumas instâncias e o legislativo também. Aí, a parte dos legislativos eles resolveram na terça-feira. Lá pelas tantas, ficaram. Aí tinha a hora da reunião da Comissão de Constituição, 2 da tarde. Não, a gente ainda não acabou aqui, a gente vai continuar. Viemos de longe, passamos fome na viagem, vamos voltar sexta-feira para as nossas aldeias. Então a gente tem que resolver aqui hoje. O presidente da Câmara tem que dizer que essa emenda constitucional vai parar. Por quê? Porque os líderes já tinham pedido para o presidente semana passada para formar uma comissão especial. Toda emenda constitucional, antes de ir ao plenário para ser votada, ela tem que ter uma comissão especial para analisá-la rapidinho e mandar para o plenário. Pois os líderes do PT, do PCdoB e de quase todos os partidos, se não todos, à exceção do nosso pequenino, tinham pedido para o presidente instala rápido essa comissão especial. E os índios estavam lá com esse papel. Aí veio um cara do PT e falou, poxa, mas vocês assinaram. Ah, não, vamos retirar a assinatura. O Zé Guimarães, que é irmão do Genuíno, é o líder do PT agora. Vou retirar, foi um lapso, eu não olhei direito, foi no corredor. Cascata, né? Pressão de ruralista, do poder econômico, do agronegócio. Só que não adiantava mais retirar, porque o presidente já tinha, atendendo os líderes, e ele falou isso, decretado a instalação dessa comissão especial. Aí os deputados desses partidos vão lá e falam que não é nada disso, que eles estão solidários com os índios. É fogo, olha. Teve um índio que falou, vocês têm duas caras, porque uma coisa assina no papel e outra fala pra gente. O que é que tem mais valor? O que está assinado para vocês, papel e assinatura, tem muito valor. Nós muitas vezes nem temos escrito, então vale a palavra dita. Então, com os brancos é diferente. Ora, aí, de repente... E a segurança meio preocupada, mas aí eles vão andando, cantando, com chocalho. 100, 200, 300, 400, 500, 600. E aí entram numa parte que agora virou reservada lá. É o chamado Salão Verde, que fica assim do ladinho do plenário.
É um lugar onde os lobistas vão à vontade. Você está de terno e gravata, cheiroso, e você entra, os seguranças até fazem mesuras. Se você representa um movimento social, de trabalhador, de povo e tal, aí já tem quanto chover, o que é, mas está devidamente vestido. Só que os índios foram chegando. Os seguranças apavorados. Não pode bater em índio. Então, e eles foram, vamos passar, irmão. Então, aí eles entraram para o Salão Verde e começaram a dançar lá. E já algumas pessoas, aquelas secretárias mais burguesinhas, ai meu Deus, eles estão pelados, eles estão cantando, eles vão fazer o quê? Vão nos sequestrar, isso, aquilo. Criou um certo mal-estar para quem vive naquela aristocracia do poder. Eu falei, gente, estão no lugar certo, o índio é da mata, isso aqui é o Salão Verde, deixa eles. Aí fomos lá conversar, um pequeno grupo de deputados, 5 ou 6, com o presidente da casa. Falei, ó, a coisa está esquentando, hein? Porque não teve uma definição clara sobre essa tal emenda constitucional 215, que acaba com a delimitação de terra indígena por parte do Executivo. Eles não vão embora daqui sem uma posição clara. Foi bacana você ter ido lá conversar, mas eles querem que pelo menos essa comissão especial não seja instalada. Poxa, mas o que eu posso fazer? A gente estava na sala dele, eu falei, esses líderes pediram, eles pede para não instalar, então, vou propor isso e tal, de repente viu na televisão e entraram no plenário. E aí foi a cena, eu só lamento ter perdido, que eu estava lá com o meu cacique, Henrique Tradel, aí eu falei, acabou, vamos lá correndo. Depois eu vi a cena, teve deputado que saiu desesperado, correndo, né? Com a entrada dos índios. Depois eu perguntei, poxa, por que vocês fugiram? Ficou feio, eu vi a cena aí na televisão. Não, vai que eles nos tornam reféns. E tinha uns com borduna e tal. Não, mas aquilo é ritual. Não, aquele chocalho se bate na minha cabeça. Olha, foi engraçado. Isso é um absurdo. Inclusive, aqui só pode entrar de terno. Eu falei, tá bom, você quer que o índio ponha? O problema é esse. Ali tem muito isso. Você não precisa ter caráter, mas vestido a caráter tem que estar. Ora, mas foi bacana a beça. Aí a gente foi lá e, claro, passamos no meio dele, conversamos. Até antes saiu no Correio Brasiliense, não sei se vocês viram, a moça lá de uma coluna conhecida fez uma nota dizendo que meu terno verde, a gravata amarela e a cor dos meus olhos, de repente está me achando interessante, era algo que se coadunava com aquele ambiente indígena e eu não estava fugindo. Eu e outros, fomos lá conversar com eles, rapaziada, como é que é isso aí? Aí fomos lá em cima na mesa conversar com o presidente. Aí vieram os ruralistas, o Lupion, o Caiado até que ficou devagar. Esse tal de Lupion do Paraná, dono de terra dessa, falou, isso é um achincalhe, eu nunca vi isso, sou deputado há 22 anos, essa invasão. Eu falei, outro dia vocês trouxeram a blogueira Ioani de Cuba lá, entrar no plenário no meio da sessão, aquela chacrinha lá do PSDB, do DEM e tal, e ninguém achou ruim, ninguém achou que era ofensa à democracia. O que é isso? Eles estão aqui, olha, dançando, cantando e cobrando alguma coisa. Se tiver uma proposta de negociação, a gente se compromete a ir lá e sugere que eles não fiquem aqui até amanhã, dentro do plenário. Aí a gente chegou lá e falou, aí o presidente ouviu e seguiu o nosso conselho. Bacana dessa parte. Falou, olha, eu quero chamar vocês, lideranças indígenas, para uma reunião no meu gabinete, para a gente decidir o destino dessa emenda constitucional, dessa comissão especial, parará. E agora, desocupem aqui. Aí falou que o parlamento, nem a ditadura tinha permitido isso, feito isso, aquela cascata toda. Muito bem. Aí nós fomos, falamos, bom, vocês vejam aí. Eles saíram, não pediram nenhum conselho nosso, falaram, não, nós estamos pensando, vamos reunir. E decidiram sair. Eu achei até que não iam sair antes de ouvir o presidente, sair do plenário. Um gesto assim de uma moderação que eu sinceramente não esperava. Aí fomos lá, o presidente nos chamou antes, falou, vem cá, vocês que conhecem aí essa coisa, qual é a sugestão? O Proco cochichou aqui, civilidade. Pois é, civilidade nos padrões brancos. Eu acho que pela cultura indígena eles não deviam sair de lá, podiam dormir lá, né? Já estão mesmo. Chamou lá os índios, entraram na sala, cafezinho, água gelada. Ele falou, não, a gente não precisa disso não, presidente.
vamos direto ao assunto. E aí ele fez essa proposta, falou, vamos avaliar. Aí fizeram lá uma assembleia e decidiram que a proposta era boa. E é boa mesmo. Só que queremos ver essa mesa de negociação implantada. E aí, ontem, aí no dia seguinte fomos lá no Joaquim Barbosa, o presidente do STF, que olha, eu já conheço quem de algumas vezes, avião e tal, dava uma simpatia, acho que a identidade, né, sendo ele de um povo ultra oprimido historicamente no Brasil, que é, né, o país que se formou à custa do sangue, do suor e da lágrima do povo negro e do povo índio, eu acho que essa sensibilidade também aparece. Falou, olha, mas eu tenho a minha posição, quero botar um dia aqui para votar no STF só projetos, processos ligados à questão indígena, mas vocês têm que convencer outros, e ir nas primeiras instâncias, onde às vezes saem decisões contrárias a vocês. Ele estava se referindo, sem mencionar, ao caso lá de Mato Grosso. Foi muito bacana, uma simpatia, o Quincas, né? Bem legal. E aí, bom, no judiciário tá bom. Falamos com o cacique da Câmara, falamos com o cacique do judiciário, mas está faltando ainda estabelecer essa comissão entre índios e deputados. E aí o presidente nomeou, mas olha o ato falho, né? Ele faz o ato e diz o seguinte, fica criado o grupo de trabalho para tratar da questão indígena com os seguintes deputados. Botou 5 da causa indígena, eu estou entre eles, e 5 ruralistas. Esqueceu dos índios. Aí quando eles leram, ué, mas e nós? Ah, vamos invadir de novo. Não, pelo amor de Deus. O bicho começou a pegar de novo. Aí, rapidinho, a gente levou lá. Ô Henrique, que é isso? Ih, que lapso, meu Deus. Aí fez um aditamento. Sempre também... Olha, gente, sabe o que ele botou no aditamento? São acrescentados a esse grupo de trabalhos representantes indígenas a serem indicados pelos deputados. Aí eu falei, não pode. O que é isso? Vamos invadir de novo. Foi lá, não. Aí eu falei, não, mas eu não posso fazer o aditamento, resolvam lá. Falei, a gente vai resolver. Aí fizemos uma reunião de emergência do grupo de trabalho. Por sorte, tinha os 5 da causa indígena e o mediador, que é o Lincoln Portela de Minas Gerais, que é todo jeitoso. Falou, ô Lincoln, olha, primeiro, não somos nós que vamos indicar os índios. Eles é que tem que indicar, são organizadíssimos, nos deram lições aqui essa semana inteira. Perfeitamente. Então, aí avisamos, escolham aí os seus. E vamos instalar essa comissão ainda hoje. Pois não. E foi assim feito, ontem à tarde, uma cerimônia muito bacana. 50, 100, 200, 500, já teve que mudar de sala de novo. E eles começaram com um cântico em torno da mesa lá, muito bacana. E depois foi instalada essa comissão paritária com representantes dos povos deles, muito autêntica essa representação. E terminaram com um cântico de novo, pintaram a nossa cara de urucum, quase que eu venho pro avião com aquilo lá, o pessoal ia estranhar, mas foi um ato muito bonito. E além do mais, eles nos ensinaram alguma coisa, além de alertar para a sua questão, para a sua dor, para a sua realidade. Primeiro, a ouvir. Lá na Câmara, ainda mais, na Câmara a gente não se ouve. Segundo, usar o tempo que é destinado a cada um. Eles eram rigorosos nisso. E quando a gente estava falando e passava do tempo, eles começavam a bater assim, com os chocalhos, com a bordura. Aí o pessoal se tocava. Mas teve um representante dos ruralistas que foi lá na comissão. Começou a explicar, Raposa, Serra do Sol e tal. Eles nem vaiaram. No final, simplesmente não aplaudiram, mas respeitaram. Depois, o deputado foi embora. Aí eles reclamaram muito. Poxa, vocês são esquisitos, nem falam a beça, mas na hora de ouvir o contra-argumento não estão mais aqui. Ficou feio aí esse deputado, mas tudo bem. Foi indicado para a comissão, vamos lá travar o embate. Enfim, foi uma semana de grande aprendizado. É evidente que a ameaça à terra indígena continua, as más condições de saúde deles também existem. O Guarani Kaiowá
estão com uma média de 1 suicídio por mês nos últimos 2 anos. E para o índio dar cabo da sua vida é porque chegou a pior das doenças, que é o vírus da infelicidade, da falta de razão de existir, nesse povo ancestral. Alguma coisa de muito grave está acontecendo. E a FUNAI é totalmente esvaziada hoje em dia. Aliás, eu conheci a presidente da FUNAI ontem numa sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, lá com o nosso Randolph e tal, porque a da Câmara, o Feliciano, que é o infeliz presidente da Comissão de Direitos Humanos, ficou totalmente alheio a essa movimentação toda. Quando teve a reunião à noite com o presidente e a liderança, no final ele apareceu lá. Os índios começaram a olhar de cara feia para ele. Ele até falou assim: você acha que eu devo falar? Acho que não, mas ele não seguiu o meu conselho. Ele pediu a palavra, todo doce. Olha, a Comissão de Direitos Humanos está à disposição e eu posso assegurar, a bancada evangélica é toda contra a PEC 215. Aí eu cheguei de novo, quando ele acabou, vem cá, é mesmo? Não, tem uns lá que são ligados aos fazendeiros e tal. Eu falei, quanto a metade, né? Enfim, mas até, e os caras viram também, mas lá no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, teve também uma audiência pública muito bonita, muito forte. E eles sempre marcando nessa tecla: vocês falam, mas não ouvem, e vocês falam, mas não fazem. Então queremos ver, nós vamos acompanhar. E por mais que seja difícil, distante, que não tenha apoio da FUNAI, nem para a gente se deslocar muitas vezes, para ficar aqui, nós vamos lutar pela nossa vida e pela nossa sobrevivência. Enfim, nessa semana, às vésperas do chamado descobrimento do Brasil, foi muito importante essa mobilização, porque os parlamentares do Brasil descobriram os povos indígenas. E mais uma vez se comprovou aquela nossa tese: o Congresso Nacional só avança em qualquer setor, inclusive reforma política, etc., se for pressionado de fora para dentro. Nosso próprio interesse ali, da maioria, a coisa não anda. Em geral, só sai decisão contra o povo. Em favor deles próprios, como essa semana se aprovou a criação de mais 30 cargos, tem 10.400, só nós do PSOL votamos contra, em vez de redistribuir para o PSD do Kassab. Segunda, na noite de quarta-feira, houve uma batalha, a sessão se estendeu por 14 horas, por isso que eu estou aqui com essa cara de cansado, mas eles conseguiram criar, falta aprovar lá uma emenda final, a seguinte situação, em tese correta: se durante uma legislatura o cara sai em grupo de um partido e vai para outro, isso não significa que esse novo partido ganha grana de fundo partidário e tempo de TV e rádio. Tem que passar pelo batismo das urnas para conseguir isso. Só que essa regra era que valia, tanto que o partido do Kassab conseguiu. Aí resolveram fazer valer agora. Então, deputado que não tem a menor tradição de ter essa preocupação, começou a falar: isso aqui é um balcão de negócios, os mandatos têm valor de mercado, o cara se vende em torno do fundo partidário e do tempo de televisão, aí muda de partido. Não, era para estrangular um pouquinho a possibilidade desse partido que a Marina Silva está criando aí, e com o qual nós temos divergência do ponto de vista da falta de definição mais clara. Mas nós falamos: pô, mas isso é uma injustiça. É como numa partida de futebol: no primeiro tempo vale uma regra, no segundo tempo muda a regra do jogo. Então, era com o endereço certo, tanto que fizemos uma emenda dizendo: ó, tá bom, muito bacana, de repente uma conversão aqui, todo mundo quer a grande política, a boa intenção. Vamos fazer valer a partir de 2015? Ah, não, tem que ser a partir de agora, para evitar a proliferação de partidos. Mas aproveitaram, botaram uma emenda para estrangular de vez o PSTU, o PCB e o PCO, tirando ainda mais um pouquinho segundo de tempo de televisão que esses partidos têm, já que não tem representação de deputados ou senadores. Só nós votamos contra também. Ou seja,
os carapazes parlamentares parece que não aprendem no seu jogo próprio. Mas em relação a querer impor o seu jogo para os povos indígenas, a partir de agora eles vão pensar duas vezes, graças a essa mobilização bonita. A gente continua essa conversa hoje às 6 da tarde ali na API. Viva os povos indígenas do Brasil!